O povo nas ruas, revolução em marcha. São notas que eu recebi ontem do professor e sociólogo Nilson Mourão, foi deputado federal por 3 mandatos e hoje é o secretário de Justiça e Direitos Humanos do governo do Acre e professor da Universidade Federal do Estado do Acre. Ele produziu essas anotações que julguei importante que fossem trazidas ao plenário do Senado Federal e pediria, inclusive, a gentileza de que fossem publicadas na íntegra. Um dos maiores intelectuais da Alemanha, Karl Marx, gostemos dele ou não, foi enfático em uma de suas teses, também partilhada por outros filósofos materialistas do período. A cada vez que ocorrem mudanças significativas na base produtiva da sociedade, suas estruturas sociais e políticas se transformam inexoravelmente, deixando de lado uma visão mecanicista que tomou conta de muitos, menos de Marx. O fato é que a história lhe dá razão. A tecnologia dos séculos XIV e XV, que levou ao conhecimento e domínio dos mares, mudou a humanidade. A invenção das máquinas a vapor e as fábricas revolucionaram o mundo. A energia elétrica, o motor a combustão, criaram novas instituições. Somos herdeiros dessas mudanças. Os iluministas do século XVII, tendo como base essas conquistas, conceberam a sociedade tripartida, isto é, dividida em 3 partes ou 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esse modelo, de um modo geral, deu conta da nova situação, pelo menos no Ocidente, porque o Oriente e a África sempre buscaram modelos diferenciados. Realizou grandes mudanças, progressos, mas não pode ser eterno. Os outros modelos não foram. Esse também não será. O que de fato é novo hoje, que perpassa toda a sociedade? A quantidade de informações produzida a uma velocidade extraordinária, o controle pessoal, o conhecimento disponível numa pequena máquina ao alcance de quase todos. Leve-se em consideração também o papel das mídias, sobretudo da TV, cujo poder é imenso, bem maior que qualquer um dos poderes. Caíram por terra os guias, os mestres, os escribas, as bibliotecas, os jornalões, os fazedores de opinião, as referências, os modelos. Tudo parece ser provisório. Do mesmo modo que surgem, desaparecem. Qualquer jovem com um computador na mão se sente dono do mundo. Aliás, tem a sensação de ter o mundo aos seus pés. Com isso, desabam valores morais, modelos de sociedade, instituições sólidas. Todos se desmancham no ar. Não há dúvida, a crise é generalizada. Qual família, escola, religião, Estado não se sente ameaçado? Todos parecem vir abaixo, todos sentem seu impacto. Para mim, é evidente que está em marcha uma revolução que irá produzir novas instituições. O novo vai nascendo do velho, não pode ser diferente. A um dado momento, ele se consolida, se afirma. O fato é que os 2 modelos de sociedade que surgiram das mudanças do século XVIII, capitalismo e socialismo, parecem estar esgotados e não respondem mais à era dos computadores. O que virá depois? Os que ocuparam as praças dos Estados Unidos, os indignados da Espanha, os vândalos na Inglaterra e na França, a Primavera Árabe,
As manifestações na Turquia e no Brasil representam o mesmo sentimento. Também faz parte do mesmo fenômeno os casos exemplares de Julian Assange, asilado na Embaixada do Equador em Londres, do soldado Bradley Manning, que disponibilizou os documentos ao Wikileaks, do agente Snowden, que denunciou a rede de espionagem realizada pelos Estados Unidos dentro de seu território e no exterior, inclusive aqui no Brasil. Espionagem igualmente realizada por vários países da Europa. Estamos assim dominados pelo monstro que a todos espiona, ainda que as constituições considerem crime tal ato e garantam a inviolabilidade das comunicações. Estes homens jovens estão sendo violentamente perseguidos pelo governo dos Estados Unidos, podendo inclusive serem condenados à prisão perpétua ou até à pena de morte. São os protomártires da revolução dos computadores. Sem bandeiras abrangentes, sem modelos de sociedade, sem líderes reconhecidos, milhares de pessoas, jovens sobretudo, saem às ruas e praças numa demonstração clara de seu mal-estar. Foram mobilizados por suas redes sociais, que em minutos convocam milhões de pessoas num processo de multiplicação sem fim. Parte dos convocados comparecem e já são milhões. Seguem roteiros meio espontâneos e se sentem felizes com seu cartaz, com a sua palavra de ordem, caminhando ou parados nas praças, sentem-se donos reais do mundo, porque até então eram donos virtuais. Admitem claramente que acordaram. Ainda bem, acho que até dormiram demais. O leão acordou. É essa a sua primeira experiência, abrir os olhos. Agora pode ver no plano real o que domina muito bem nas máquinas. Mas a realidade é mais complexa do que normalmente enxergamos. Mudar uma sociedade e suas instituições requer algo mais do que a simples negação. É preciso proposta. A simples revolta é importante como momento filosófico, mas é impotente para gestar novos padrões. Na Europa do século XIX, grandes movimentos sociais saíram às ruas e foram derrotados. Em 1968, o mundo se levanta em grandes mobilizações e exige mudanças radicais, paz e amor em Nova York e Londres, bem como sexo, drogas e rock and roll. Mas seu ideário não se concretizou. O Vem para a Rua do Brasil não falou em mudança de sistema, não reivindicou a questão ambiental e, ao contrário da Europa, não pediu empregos, não propôs modelo a ser seguido, negou os partidos que foram proibidos até de participar, negou a corrupção, reivindicou melhorias no transporte coletivo e as clássicas de todos os tempos, saúde e educação. Não entraram em detalhes, mas deixaram claro que querem mais democracia e participação nos destinos do país. Luto por mudanças e pela construção de uma sociedade mais humana e solidária. Mas tenho, senhor presidente, gostaria de pedir mais 2 minutos, por favor. Luto por mudanças. Senhor presidente Renan, eu gostaria de pedir mais 2 minutos para concluir, por favor. Luto por mudanças e pela construção de uma sociedade mais humana e solidária. Mas tenho dificuldade em acreditar na solidez e na continuidade histórica de um movimento que não parte de uma crítica consistente do modelo atual e numa proposta alternativa devidamente fundamentada.
Do mesmo modo, movimentos sem líderes sérios, capazes de bem interpretar a conjuntura com responsabilidade e eficiência, pode se tornar massa sem rumo, podendo descambar para qualquer lado. Rebelião sem causa e momentânea, moralismo ingênuo, anarquismo nihilista. Tenho a impressão que a energia que está nas ruas precisa de um projeto de sociedade de líderes à altura desse momento histórico. Seus participantes não podem se sentir puros e imaculados, imaginando-se como se estivessem inventando a roda e prescindindo da experiência de outras gerações. A negação dos partidos, a acusação generalizada da corrupção, como se todos fossem a mesma coisa, farinha do mesmo saco, é um erro. É necessário distinguir o joio do trigo, pois inevitavelmente eles estão juntos. Logo compreenderão que, se não fizerem política voltada para o exercício do poder como serviço ao povo, outros continuarão fazendo por eles, pois, para inventar uma nova sociedade, novas instituições, não escaparemos ao fato de que a gestão do bem comum foi, é e creio que será disputada por forças sociais com interesses divergentes, às vezes antagônicos. Bem como a resolução dos problemas reais de transporte, saúde, educação, corrupção, não é fácil, ao contrário, extremamente complexa e requer mais do que boa vontade. Um minuto mais, senhor presidente. Senador Aníbal, com a palavra, Vossa Excelência. Lembro que os melhores teóricos do socialismo e aqueles que estiveram à frente de revoluções sempre disseram que o problema não é destruir as instituições existentes. Isso é fácil. Mais difícil é saber o que colocar no lugar, ou melhor, o que vai nascer em seu lugar. Lembro que os revolucionários franceses de 1789 quebraram a cabeça com essas perguntas e foram à guerra civil até encontrar o seu formato. Os manifestantes brasileiros, se querem fazer uma revolução, a revolução dos computadores, precisam mostrar que instituições querem construir. Na generalidade e somente reivindicações pontuais, perpetua o atual sistema. É preciso dizer o que se quer, qual modelo de sociedade se pretende organizar. Dessa forma, senhor presidente, senhores senadores, acabo de ler esse artigo escrito pelo sociólogo e professor da Universidade Federal do Acre, Nilson Mourão, para dizer que nós, parlamentares, e nós, integrantes do Poder Executivo, temos a responsabilidade de conduzir o Brasil a bom termo. As vozes das ruas merecem ser ouvidas, mas elas precisam também ser filtradas e não podem ser objeto de atropelos e projetos de leis que possam, inclusive, colocar em risco a saúde institucional do Brasil por conta desses movimentos. Respeitamos os movimentos e queremos encontrar respostas plausíveis para as reivindicações que são feitas, mas não podemos fazer nada no atropelo. Fica, então, essa contribuição para os anais do Senado desse artigo do ex-deputado Nilson Mourão, que peço a gentileza, senhor presidente, de constar na íntegra nos anais do Senado.